Salve, salve galera, fãs do canal História Dinâmica. Um forte abraço para a galera lá do Dr. Elvino Alves Ferreira em Barra Mansa e a galera do Marizinha Félix Teixeira em Volta Redonda. E fãs do canal História Dinâmica. O canal começou, gente, para eu dar minhas aulas, né, gravar minhas aulas e postar para os alunos. Só que eu percebi que é interessante você falar de vários assuntos. Estou dando prioridade atualmente ao futebol, né, aos fãs do futebol que acompanham o canal. E tem sempre um pouco de história, no meio desses assuntos futebolísticos. Então o canal continua falando de história. Hoje vamos falar especificamente, galera, da história da seleção brasileira. Né? Um pouquinho de curiosidade e vamos escalar a seleção brasileira de todos os tempos, que eu pesquisei, analisei, minhas preferências para a seleção brasileira de todos os tempos. Antes de começarmos, só para lembrar, curtam, comentem, compartilhem. Vamos aumentar o número de inscritos no canal, o número de likes, o número de visualizações, galera. Vamos ajudar aí o professor a crescer em relação a esse canal. Vamos lá, galera. Então vamos ao que interessa. Vamos a um pouco da história da seleção brasileira de futebol. Esse é o pôster da seleção brasileira campeã de 1958, né? O primeiro título mundial da seleção brasileira na Copa da Suécia, ganhando de 5-2 da Suécia, né, na final, no estádio Rassunda. Jogaram de azul, galera, uma curiosidade. O Brasil estava de amarelo e a Suécia de amarelo. Tiveram que comprar às pressas uma camisa azul. O Brasil não tinha segundo uniforme. O uniforme branco tinha sido extinto após a derrota na Copa de 50 e o Brasil só foi com o uniforme amarelo para aquela partida. E o que aconteceu? Tiveram que, às pressas, comprarem uma camisa azul, né, estampar os escudos para jogar contra a Suécia, que também vestia amarelo. Uma curiosidade histórica sobre a brasileira, galera. Esse é o primeiro time, né, em 1914, o primeiro jogo da seleção brasileira contra o time inglês do Exeter City. O Brasil ganhou de 2-0 no Estádio das Laranjeiras, né, que era o estádio conhecido como Estádio da Guanabara, da Rua Guanabara, atual Estádio das Laranjeiras, e um tricolor, né, Osvaldo, fez o primeiro gol da seleção brasileira. O segundo gol foi de Osman, que pertencia ao América, o Grande América, né, que até a década de 80 era considerado um time grande do Rio de Janeiro, galera. Uma outra curiosidade sobre Osvaldo, ele é responsável pela formação do time do Flamengo. Por quê? Em 1910, após uma goleada do Botafogo sobre o Fluminense, 6-1, contestaram a titularidade de Osvaldo e queriam retirá-lo do time. Só que os dirigentes e técnicos não aceitaram. Então, 9 jogadores foram para o Flamengo e fundaram o departamento de futebol do Flamengo. Em 1912, né, ainda no ano de 1912, o Fluminense, o primeiro Fla-Flu, Osvaldo jogou pelo Fluminense nas Laranjeiras, ganharam de 3-2. E Osvaldo, ao final do jogo, chegou próximo aos jogadores, pensava-se que ele ia, né, hostilizá-los, não ofereceu champanhe, né, e as taças para eles, vamos dizer, fazer as pazes ali, né, manter a paz. Mas essa vitória foi pela honra do Fluminense. Por quê? Porque o time do Flamengo já tinha feito 30 gols no campeonato de 1912 e era o favorito. Era o favorito a ganhar esse jogo. E o Fluminense ganhou de 3-2. É uma curiosidade relativa à seleção e relativa ao Fluminense aí. Essa é a bola do primeiro gol. Olha a bola de couro aí, galera. A bola do primeiro gol da seleção brasileira, o gol de Osvaldo. Ali, outra curiosidade, né? Os top 10, os times que mais cederam jogadores para a seleção brasileira em Copas do Mundo.
Botafogo em primeiro, São Paulo em segundo, Vasco, Flamengo, Fluminense, Palmeiras, Santos, Corinthians, Atlético e Cruzeiro, né? Predominando aí o eixo, né? Rio, São Paulo e Minas na nona colocação e na 10ª colocação. O Botafogo, apesar da fase, ainda é o clube que mais cedeu jogadores à seleção brasileira em todos os tempos. Vamos ver se o Botafogo consegue se reerguer aí. Botafogo, Vasco também em terceiro lugar, né? Só valorizando aí, né? Dois clubes que atualmente estão em uma péssima fase, tanto financeira quanto técnica, futebolista, estão na segunda divisão, mas estão ali, ó, no G4, né? Botafogo líder e o Vasco terceiro colocado com grandes jogadores. Vão perceber que a seleção brasileira de todos os tempos, né, tem muito desses jogadores que passaram por Botafogo e Vasco. Ok, gente? Então vamos lá, galera. Vamos começar pelo goleiro. Goleiro, eu coloquei 2 goleiros, né? Só para equilibrar aí duas fases da história do Brasil, né, em relação à seleção, fases vitoriosas. Gilmar, que foi bicampeão mundial em 58, 62, e Tafarel, campeão em 94 e vice em 98. Gilmar tem história no Santos, Tafarel Internacional, Atlético Mineiro, Galatasaray da Turquia. Aí, analisando o histórico dos dois, eu fiquei com Gilmar dos Santos Neves. Goleiro, jogou no Santos de Pelé. Antes ele começou no Jabaquara, depois foi para o Corinthians e depois para o Santos. Grande goleiro, né? Não é à toa que ele foi goleiro bicampeão mundial e bicampeão da Libertadores e do Campeonato Intercontinental pelo Santos. Ganhou diversos campeonatos paulistas, entre outros títulos importantes daquela época, aqueles torneios internacionais que eram disputados na Europa. Gilmar é o titular no gol, galera. Não vou me estender muito, eu vou escalar o time, vou fazer um vídeo médio para nós irmos ao objetivo, que é a escalação desse time nessa grande seleção brasileira de todos os tempos. O lateral direito, 2 laterais históricos, de Djalma Santos, 4 Copas do Mundo, bicampeão mundial. Carlos Alberto Torres, capitão do jogou por Santos e Fluminense. Djalma Santos, principais clubes, Portuguesa e Palmeiras, campeão do Rio São Paulo pela Portuguesa, 3 títulos brasileiros pelo Palmeiras. Carlos Alberto Torres, diversos títulos brasileiros pelo Santos, na década de 60, campeão pelo Fluminense, campeão carioca também pelo Fluminense, diversos torneios internacionais também, daqueles que os clubes disputavam, que eram importantes na época. Grande, gigante do futebol. Eu fiquei com o Djalma Santos, que eu fui pesquisar a história dele. Antes eu estava propenso a escalar o Carlos Alberto Torres, mas depois ele foi eleito em 2 Copas do Mundo o melhor lateral da Copa, 58 e 62. Ele jogou 4 Copas do Mundo, então o cara é uma lenda. Ganhou diversos títulos por Portuguesa e Palmeiras, pela seleção brasileira também. Exemplo do Carlos Alberto Torres. Mas eu fui pesquisar melhor e eu fiquei com o Djalma Santos. Todos os relatos são que ele era um lateral, excelente lateral e um campeoníssimo pela seleção. Zagueiro central, eu fiquei 2 gerações também. Mauro, bicampeão pela seleção, bicampeão do mundo, foi reserva em 58, capitão em 62. Aldair, grande zagueiro, jogou no Flamengo, na Roma, principalmente, nos principais clubes. Mauro jogou no São Paulo e no Santos. Pegou aquela fase do Santos também, aquela fase campeoníssima do Santos. É o mais importante do cenário brasileiro. Quem sabe mundial, junto com o Real Madrid. São os 2 clubes mais importantes assim, da história, na minha humilde opinião, com certeza. Vocês podem ter outra opinião. Eu fico, vamos lá, eu fico com o Mauro, que foi campeão e capitão do time também, e pelo relato, zagueiro muito técnico, é exemplo do Aldair, mas eu fico com o Mauro, que jogou naquele Santos lá do Pelé. O quarto zagueiro, vocês vão ver também, Bellini, capitão em 58. Também participou do grupo de 62, foi reserva. Domingos da Guia, que participou da Copa, só da Copa de 38.
foi terceiro lugar na Copa de 38, mas um grande zagueiro, considerado por muitos o maior zagueiro de todos os tempos, né, pelo menos do Brasil. Muita classe técnica. Foi para o Uruguai, disseram que o Uruguai não precisava de zagueiro, jogava no Nacional. Os caras falaram que aí se aprendeu como se joga um zagueiro, né, o que é ser zagueiro, para você ter uma ideia. No Uruguai, na época, bicampeão mundial. Né? Já era 30, foi 34, o Uruguai foi bicampeão mundial. E ele arrebentou lá no Uruguai. E aí, galera, escolhi Domingos da Guia, né? Apesar de não ter sido campeão mundial, lendário, jogou no Uruguai, chegou, o Uruguai era campeão do mundo em 30, ele chegou lá, falaram que não precisava de zagueiro, depois que ele jogou lá no Uruguai, aí eles disseram, agora nós sabemos o que é ser um zagueiro, como se joga um zagueiro. Né? Jogou no Flamengo, um lendário, jogou no Bangu, né? Começou no Bangu. Então, Domingos da Guia é considerado por muitos até o maior zagueiro da história do Brasil. Então não tem jeito, tem que ser Domingos da Guia na zaga aí da seleção para fazer dupla com o Mauro. Então aí vamos para o lateral esquerdo, né? Um que eu vi jogar e outro que é uma lenda, dispensa comentários, né? Nilton Santos, Roberto Carlos. Ambos campeões mundiais. Nilton Santos, bicampeão do mundo, Roberto Carlos, campeão do mundo na Copa de 2002. E aí essa disputa entre gerações que ficou entre a enciclopédia do futebol e Roberto Carlos, que tinha um chute potente, né? Batia muito bem faltas. Né? E o escolhido foi Nilton Santos, o maior lateral esquerdo da história de todos os tempos, não só no Brasil, como no mundo. Enciclopédia do futebol, era chamado de enciclopédia do futebol, não era à toa. Né? Foi o primeiro lateral a avançar, né? A pensar como ala. Né? Na Copa de 58, inclusive, tem um fato interessante, que o técnico, que era o Vicente Feola, ele levantou no momento que Nilton Santos no jogo contra a Áustria avançava. Quando ele fez o gol, né, ele estava mandando ele voltar. Quando ele fez o gol, ele levantou e aplaudiu o grande lateral esquerdo Nilton Santos. Agora vamos para a posição de primeiro volante, galera. E primeiro volante, galera. Esse aí, Zito, histórico. Zito é histórico. Né? Jogou no Santos de Pelé também. Bicampeão, líder. Né? O gerente, era chamado gerente, para você ter uma ideia. Né? Pelé, ele chamava a atenção de Pelé e de outros jogadores. Né? Pelé, Coutinho, Pepe, Dorval, Mengalvo. O maior time da história, né, do Brasil. Né? Se eu fizer um vídeo, vocês já vão saber qual que eu acho o maior time de todos os tempos. É o Santos. Eu sou botafoguense, mas eu tenho consciência que o Santos é o maior time de todos os tempos do Brasil. Né? Disputando lá com o Real Madrid, o maior time de todos os tempos. Né? Numa escalação, algum time da década de 60 do Real Madrid disputando com o Santos. Seria pau a pau. E Falcão, que é da geração de 82, né? Um volante, né? Um primeiro volante que dispensa comentários. O rei de Roma. Né? Não foi campeão do mundo também, mas excelente. Jogou muita bola o Falcão. Eu fiquei com o Zito pelo histórico dele na seleção, né? Que tem uma seleção brasileira, por ele jogar com os melhores e se destacar, né? Como ele não levantou a taça como capitão da seleção, mas era uma espécie de capitão dentro de campo também. Não precisava levantar a taça como capitão, porque ele já era capitão nas suas atitudes, tanto no Santos ele era capitão, e na seleção, pelas suas atitudes, inclusive ele reivindicava lá a diretoria do Santos em benefício dos jogadores e chamava atenção quando precisava, inclusive, de Pelé. O meio-campo, né, que eu vou escalar mais dois no meio-campo, né, o primeiro volante e dois meias. Posso chamar de Gerson de segundo volante? Poderia. Hoje em dia eles seriam camisa 10 em qualquer time, né, de futebol. Então eu colocaria o Didi e o Gerson como, né, o meia, camisa 8, mais assim, mais recuado. Aqueles responsáveis pelo lançamento. Isso dá até dó no coração. Eu tenho que escolher entre o Gerson e o Didi. Ambos campeões do mundo, ambos jogadores
né? Passaram tanto pelo Fluminense quanto pelo Botafogo, Gerson pelo São Paulo, Didi no Madureira começou. Grandes jogadores, né? Grandes meias. Didi, o inventor da folha seca, Gerson, canhotinha de ouro, não é à toa. Né? Lançamentos, é brincadeira, né, Gerson? Os lançamentos de 40 metros, né? O Gerson era um cara que gênio, e o Didi também. E aí eu tive que escolher um, né? Infelizmente, não podem jogar nessa minha seleção. Vocês podem fazer de vocês e com certeza tem como encaixar o Gerson e o Didi na mesma seleção. Mas pelo critério que eu estabeleci de um volante marcador e dois meias e três atacantes, aí eu tive que escolher entre um dos dois. Eu fiquei com o Didi, né, que foi o melhor jogador da Copa de 58, mesmo com Pelé e Garrincha jogando, ele foi o melhor jogador. Então ele tem um histórico, né, de liderança também. Quando saiu o gol da seleção sueca na final de 58, ele que pegou a bola lá dentro do campo, lá dentro do gol, e foi acalmando o time para buscar a virada. Ele sabia que o time era melhor, mas ele tinha que acalmar o time que tinha o trauma da Copa de 50. Então ele foi lá e acalmou o time. Ponta de lança, né? Que nome é esse, Ismael? É um nome antigo para aquele cara que ele joga no meio ali, entre o meio e o ataque. Né? O camisa 10 na época, que jogava mais avançado, né? Pelé. Pelé podia jogar em qualquer posição no ataque, mas ele era uma espécie de ponta de lança. Ele jogava ali entre o meio campo e a grande área, né? Ele recebia a bola, ele tanto poderia avançar e arrancar para o gol, quanto chamar para a tabela, principalmente lá no Santos o Coutinho, ou na seleção Garrincha, depois Jairzinho, né? Até o próprio Rivelino. Eu coloquei os dois, mas eles chegaram a jogar juntos, porque são craques. Né? Jogaram 4 camisas 10 na Copa de 70. Pelé, Rivelino, Jairzinho e Tostão também era camisa 10 nos seus clubes. Então aí eu posso escalar assim, posso jogar a camisa para o alto, quem pegar tá bom. Mas aí não tem jeito, gente. Não tem nem como. O atleta do século, o Riva foi gigante, Rivelino gigante. Aí não tem jeito, né, galera? Pelé, né, o atleta do século, o maior jogador de todos os tempos. Ele podia jogar em qualquer posição ali do ataque. Seria o camisa 10. Ele poderia fazer o gol dentro da área, ou até sair driblando todo mundo e fazer aqueles golaços que ele fazia. Pelé foi até goleiro, galera. Então não tem como ele tá fora, né? Não tem, ele é maior concurso. Deveria nem estar disputando, mas para a seleção ficar forte tem que ter o Pelé. E agora vamos para o ataque, né, galera? Vamos lá. Aí dentro dos meus critérios, coloquei um ponta direita, né? E aí, rapaz, olha só quem pode um dos dois ficarem de fora. Não é clubismo, não, gente. É porque eles jogaram muito pela seleção brasileira. Garrincha foi bicampeão do mundo, o Jairzinho foi campeão mundial, fazendo gol em todos os jogos. O Garrincha foi essencial na Copa de 62, principalmente. Né? Fez o que dizem que ele fez, o que Maradona fez. Né? Ganhou a Copa sozinho, fez gol de cabeça, fez gol de fora da área. Ele comandou, dava assistências também. Então o Garrincha comandou a seleção em 62, como o Maradona comandou a seleção argentina em 86. E o Jairzinho foi simplesmente 70 furacão da Copa. 7 gols. Né? Pelo menos um gol em cada partida. Então, aí ficou difícil, mas eu acho que você já tem noção de quem será o ponta direita. Né? O Manuel, o Garrincha. Né? Porque o Garrincha, muitos dizem que o Garrincha foi melhor que o Pelé. Eu, como botafoguense, eu acho que o Pelé foi mais completo. O Garrincha pode ter sido mais genial, mas o Pelé foi mais completo. Né? Pelo que eu vejo dos vídeos, do histórico, eu fico com um Pelé como o maior de todos os tempos. Eu colocaria o Garrincha como segundo. Né? Mas na seleção de todos os tempos, joga os dois. Até porque, com os dois, a seleção nunca perdeu. Então, tem que jogar Pelé e Garrincha. Eles são de posições diferentes. Tá? E aí eu fecho o ataque com dois, né? Com 2 jogadores. Também dificílimo. Vavá, bicampeão mundial, né? Fazia gol, fez bastante gols em Copa do Mundo, nas 2 Copas que ele participou. Leônidas, artilheiro da Copa de 38, o Diamante Negro. Não foi inventor da bicicleta, mas aperfeiçoou. Né?
foi um chileno, inventor da bicicleta, mas ele aperfeiçoou a bicicleta. Romário, dispensa comentários, né? Para os contemporâneos, né? Para os da minha idade assim, o Romário dispensa comentários. O gênio da grande área. E o Ronaldo, o chamado fenômeno lá na Espanha, simplesmente. Gigantes, 4 gigantes. Poderia jogar com os 4, mas não tem como, eu escolhi 2. Eu escolhi Ronaldo, né, para fazer a dupla com quem? Ronaldo tem velocidade, ele pode ir mais um pouquinho para a direita, né, para a esquerda, no caso, porque o Garrincha está na direita. E com o outro centroavante eu escolhi, que foi o Romário. Poderia ter escolhido Leônidas, Vavá, dariam conta do recado, mas eu fiquei com quem nesse caso que eu vi jogar, que foi o Romário, que é o gênio da grande área, né? Dentro ali da grande área ele é o gênio, ele ficaria mais dentro da grande área, dentro da área, como 9 mesmo, e o Ronaldo flutuando, também podendo revezar com o Romário, né? E o Garrincha na ponta. O Garrincha também foi o segundo maior artilheiro da história do Botafogo, então ele também poderia revezar ali na função. São 3 gigantes, né? 3 lendas do futebol brasileiro e do futebol mundial, né? Que as pessoas valorizam muito os outros jogadores, né? Os atletas de outros países, mas, amigo, o povo lá fora valoriza muito esses caras aí. O tal do Garrincha, o tal do Pelé, o tal do Romário, o tal do Ronaldo, né? Muito valorizado. O Didi, né? Folha Seca, o Gerson, próprio Gerson, né? Só que nós ficamos assim apegados a jogadores, né? Essa moda atual de Messi, Cristiano Ronaldo, mas tivemos jogadores espetaculares, né? E que eu acho que superam esses dois tranquilo, né? Superam tranquilamente. Não é só número de gols, né? Não é só número de assistência, tem a genialidade, tem tudo, a importância para o time, tá? O nível dos campeonatos. Tá, galera, mas aí esse é outro assunto. Nós estamos escalando a seleção brasileira. Eu gosto de uma polêmica, mas deixa para lá essa polêmica aí, tá bom? E aí, o técnico para fechar. Dessa vez eu coloquei técnico. Nas outras escalações dos times eu esqueci do técnico. Dessa vez eu fui com 2 ícones. Um que foi multicampeão pela seleção, tanto como jogador como técnico, e o outro que não foi campeão, mas muitos dizem que ele foi o mentor uma das maiores seleções de todos os tempos que não ganhou, né? Tem a de 82, a de 1982. Eu já sou da opinião que a de 50 era mais genial, né? Mas eu não vi jogar também. Nem vi a de 82, que eu tinha 4 anos. Né? Mas a polêmica é que a melhor seleção que perdeu é a de 82. E muitos dizem que é a melhor de todos os tempos do Brasil. Tele e Zagallo, seleção brasileira, clubes, né? Talvez eu poderia ter uma opinião diferente. A seleção tem que ir com um velho lobo, Mário Jorge Lobo Zagallo. Multicampeão, ele respira, né? Respira ainda que ele está vivo, ele respira a seleção brasileira. Não tinha como eu não escalar o Zagallo como o maior treinador de todos os tempos. Pode ter seus defeitos, ser teimoso, mas ele respira a seleção brasileira. Em 70 ele conseguiu colocar 4 camisas 10 para jogar. Ele acertou o time. João Saldanha, né, tinha as feras de Saldanha, mas ele ainda não tinha arrumado o time. E Zagallo arrumou aquele, né, posição para os 4. Né? O Rogério também machucou, que era titular, que era do Botafogo. Ele botou o Jairzinho para jogar. Né? Então, para mim, é Mário Jorge Lobo Zagallo. Dizem que ele é retranqueiro. A seleção fez bastante gol também na Copa de 70. Ok, em 98 também a seleção fez bastante gol, mas falhou lá na final. Mas ele foi campeão, né, pela seleção. Foi campeão tanto em 58, 62 como jogador, em 70 como técnico e em 94 como coordenador técnico e vice como técnico. Caramba, que histórico! Campeão da Copa América. O ano, se eu não me engano, foi 99, que vocês vão ter que me engolir. 97, né, antes da Copa. Vocês vão ter que me engolir na Bolívia, quase passou mal, né, porque ele estava lá na altitude. Mas é campeoníssimo, grande Mário Jorge Lobo Zagallo. E ainda fiz um negócio mais legal agora para o fechamento do nosso
nosso vídeo, que foi a escalação final. Eu fiz a escalação final, né? Gilmar, goleirão, só confirmando. Djalma Santos, lateral direito. Newton Santos na esquerda, né? 2 laterais bicampeões mundiais. Mauro, também bicampeão mundial, que ele era reserva em 58. Domingos da Guia, que não foi campeão, mas era um gênio. Zito e Didi no meio, com Pelé, ó, ponta de lança, entendeu? Ele liga o meio ao ataque, mas pode se tornar atacante. Nesse time ele não precisa nem se tornar atacante, mas o Pelé, ele fazia muito gol também, ele avançava. Garrincha na ponta direita, Romário como 9 e Ronaldo flutuando, né? Porque Ronaldo podia ser o 9, mas também poderia jogar na ponta, né? Numa das pontas. E o Romário está com a 11 porque é a camisa dele mesmo, né? Ronaldo com a 9, foram as camisas que eternizaram os dois, porque Garrincha também jogou com a 11 na seleção brasileira. Mas como o Romário foi, né? O Garrincha teria prerrogativa. Eu coloquei o Romário porque o Garrincha é o 7, né? O maior ídolo do Botafogo como 7. Coloquei o Romário com a 11. Técnico Mário Jorge Lobo Zagallo, né? Aí vamos lá, Gilmar jogou no Santos e Corinthians, Djalma Santos, Português e Palmeiras, principais clubes, tá, gente? Eu não consigo, assim, citar todos. Newton Santos só jogou no Botafogo, Mauro Santos e São Paulo, Domingos Aguia jogou no Flamengo, né? Jogou no Vasco também, jogou no Nacional do Uruguai, Boca Juniors, Zito, Santos, que eu lembro Santos, Didi, Fluminense e Botafogo, Pelé, Santos, Cosmos, né? Mas aqui no Brasil, Santos, Garrincha, Botafogo, Romário, Flamengo, Fluminense, Vasco, Barcelona, Sevilha, Ronaldo. Aqui no Brasil, Cruzeiro, né? Começou no São Cristóvão, Cruzeiro, depois Corinthians. Lá fora jogou nos dois, Barcelona e Real Madrid. Inter de Milão, quer dizer, gigante. Zagallo treinou, se eu não me engano, treinou todos os times do Rio. Treinou a seleção brasileira. Então, Zagallo é um ícone, né? Principalmente da seleção brasileira. Mas tem títulos também pelo Fluminense, pelo Botafogo, pelo Flamengo, pelo Vasco. Eu não sei se ele tem títulos, mas ele tem títulos por quase todos os times do Rio de Janeiro. Ok, gente? Se vocês gostaram, curtam lá, comentem, compartilhem. Se não gostaram da minha escalação também, dá uma cornetada lá. Futebol é maneiro por causa disso, né? Para dar uma cornetada, de repente me alertar alguma coisa, né? Que faltou nesse time aí, alguns, né? O Galo treinou o Vasco, que essa é a minha única dúvida. Sei que treinou Flamengo, Fluminense, Botafogo, eu tenho certeza. Né? Então, curtam, comentem e compartilhem. Forte abraço então, galera, e até o próximo vídeo, tá? Valeu!